Os discípulos, quando começaram a pregar em Atos, eles não pregavam a não ser outra coisa, a não ser o reino de Deus e que o Cristo havia ressuscitado. Era isso que eles pregavam, era essa mensagem que eles pregavam, amém? Mas, como eu disse, para muitas pessoas nesse mundo hoje ainda, não creem na ressurreição. Eles acham que a ressurreição não passou de uma lenda. Muitos acham que foi uma invenção criada pelos crentes, pelos cristãos do primeiro século. Eles pensam que eles inventaram essa história para poder criar esse personagem chamado Jesus. Quando você começa a estudar um pouco mais, você começa a ver dentro da teologia liberal o ensinamento chamado de Jesus histórico, que não creem, né, na divindade nem na ressurreição de Jesus Cristo. Hoje, nos dias de hoje, né, nós que somos de Jesus, crentes, devemos estar bem firmes nesse fundamento da palavra de Deus, porque muitos vão tentar nos tirar da nossa crença de que Cristo ressuscitou. Eles não acreditam e querem levar outras pessoas a não acreditarem que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. Eu não lembro muito bem, eu vi algum tempo atrás, eu consegui baixar da internet e ver aquele filme chamado Deus Está Morto. E Deus não está morto, né? Deus não está morto. Deus não está morto, o nome do filme. E o professor tentava o tempo todo fazer com que e forçar a mente dos alunos dizer que Cristo passava de uma brincadeira, de uma balela, de uma historinha, da carochinha e etc. e tal. E nós podemos ver isso hoje, plenamente hoje, nos dias de hoje. Muita gente pregando. Agora, admire você, que alguns crentes estão perdendo a sua fé. E já não acreditam mais na ressurreição. E não acreditam mais que Jesus era Deus, Ele era divino, que Ele morreu na cruz e que Ele ressuscitou no último dia, no terceiro dia, melhor dizendo. Eles falam, primeira coisa, que eles dizem que, eles falam que Jesus não morreu na cruz. A primeira coisa que eles dizem, não, essa história de cruz não existe. Cristo não morreu na cruz. Eles dizem, alguns dizem que Ele só teve um desmaio, que Ele desfaleceu, mas não morreu. E depois eles dizem que os discípulos, e nós podemos ver aqui na leitura bíblica, no capítulo 28, que os sacerdotes dão dinheiro dizendo para os soldados falarem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E no texto que nós lemos diz que isso se diz até os dias de hoje. E alguns falam dessa maneira, não. Eles roubaram o corpo e não houve ressurreição nenhuma. E também que as autoridades romanas ou judaicas desapareceram com o corpo de Jesus. Eu recomendo para você assistir um filme que eu vi há uns 15 anos, talvez atrás, chamado O Corpo, com Antônio Bandeiras. Veja esse filme, procure esse filme depois e tente assistir esse filme, O Corpo, o nome do filme, com Antônio Bandeiras. É muito interessante esse filme. Eles também dizem que essa história, não, isso é só uma lenda, uma historinha. Realmente Cristo não ressuscitou, não, isso é conversa, e etc e tal. E outros digam assim, não, a ressurreição dele foi espiritual. Ele morreu, o corpo dele foi sepultado, mas ele ressurgiu em espírito. Eles não entendem que o corpo de Jesus estava glorificado, como diz a Bíblia. A palavra de Deus diz que Jesus, quando foi encontrar com os seus discípulos,
ele adentrou dentro de um recinto onde os discípulos estavam, com todas as portas fechadas. Ele entrou e daqui a pouco ele estava dentro do salão, junto com os discípulos. E aí que se vem a história de Tomé, que foi o maior incrédulo que nós podemos ver, e não acreditava também que Jesus havia ressuscitado. E quem era Tomé? Tomé era um apóstolo de Jesus.